A experiência de Angola nos processos de reconciliação nacional, reinserção social e reconstrução nacional está a ser passada em Luanda no âmbito dos 20 anos da Fundação Eduardo dos Santos. A realidade do país depois de 14 anos de paz. Reflexões e debates abertos sobre os principais assuntos de interesse nacional durante 20 anos ininterruptos. Ao comemorar 20 anos de trabalho, a Fundação Eduardo dos Santos traz agora a debate a experiência de Angola no processo de reconciliação nacional, depois de quase 27 anos de conflito armado. Sempre na busca da paz definitiva, várias rondas de negociações tiveram lugar em diferentes localidades, como em Badolite, na República Democrática do Congo, Franceville, no Gabão, Abidjan, na Côte d'Ivoire, Lusaka, na Zâmbia e outros, culminando com os acordos de paz do Luena, assinados aos 4 de abril de 2002, que trouxeram a paz definitiva que perdura e se consolida até o presente. João Lourenço disse ser justo reconhecer que a visão de Estado, sabedoria e alto sentido patriótico do presidente José Eduardo dos Santos foram determinantes para que se calassem as armas e se chegasse à paz definitiva. Foi uma medida de coragem, de alguém que nunca esteve movido pelo sentimento mesquinho da vingança. Com isso, ganhou o país e os angolanos, que hoje dedicam todas as suas energias e recursos na reconstrução do país, na construção de um futuro melhor para nossos filhos e netos. É por isso que, com toda a justiça, o povo lhe chama o arquiteto da paz. No entanto, o alcance da paz trouxe consigo novos desafios, entre eles a reinserção social. E não apenas dos ex-combatentes, mas também dos ex-refugiados. Falar da reinserção social é falar não só dos ex-combatentes, mas também do elevado número de refugiados angolanos nos países vizinhos, que hoje perderam esse estatuto de refugiados e a maioria dos quais, como resultado de uma gigantesca operação conjunta do Executivo angolano e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, já se encontra de volta a Angola e reinseridos nas comunidades no número que alcançou já os 528.871 cidadãos angolanos repatriados no período de 2002 a 2016. Pelo menos 162.872 ex-militares das ex-FAPLA e das ex-forças militares da UNITA beneficiaram deste processo. E depois da reconciliação, era hora de começar a trabalhar para a reconstrução nacional. Nada se poderia construir sem antes desminar-se o território nacional. Durante a guerra, enormes parcelas de terra ficaram com extensos campos de minas, mas com a determinação do Executivo angolano e do seu presidente, imediatamente após o fim do conflito armado, foi concebido um vasto e ambicioso programa de desminagem a nível nacional, que apesar de cumprida grande parte da sua missão, ele prossegue até não haver uma única mina que possa pôr em perigo uma criança brincando, um camponês na sua lavra ou ainda um operário no canteiro de obras de que Angola se transformou ultimamente. Durante o seu discurso, o Ministro da Defesa aproveitou ainda para apelar a população a aderir em massa ao processo de registro eleitoral. Nesta jornada alusiva aos 20 anos da FESA, Fundação Eduardo dos Santos, também foi ressaltado o papel das igrejas e da juventude no processo de reconciliação nacional. Presentes no evento, a presidente do SICA e o representante do Conselho Nacional da Juventude falaram sobre o papel que a igreja tem e sempre teve no alcance da paz. A Fundação Eduardo dos Santos, há 20 anos consecutivos, que promove as jornadas técnico-científicas, onde propicia reflexões e debates sobre os temas de interesse nacional. Neste 20º aniversário, a vasta experiência de Angola na resolução dos seus conflitos inspirou a escolha do tema em debate. O tema da paz é de uma raridade preciosa para todos os angolanos. Hoje, quando o país vive o 14º ano em paz, não haverá quem, em sã consciência, não reconheça os seus benefícios diretos
na vida de cada um em particular e da sociedade no seu todo. Para além dos políticos e militares, também os líderes religiosos e a sociedade civil contribuíram para esta paz que hoje Angola vive. E por esse contributo é que o Conselho das Igrejas Cristãs de Angola, SICA, e o Conselho Nacional da Juventude tiveram voz neste evento. Durante o período do conflito armado, a Igreja Cristã, igrejas membros e não membros, contribuíram na pacificação dos espíritos, na obrigação de todos viverem juntos. Daí o exercício da reconciliação entre as famílias ou entre as partes em conflito era realmente a exigência das igrejas cristãs. Os jovens, sendo a maior componente da população angolana, necessitam de uma atenção especial, tendo em conta a sua dinâmica sociocultural e a sua grande capacidade de inovação e transformação. As camadas juvenis podem e deverão ser atores fundamentais para a promoção da cultura da paz. Neste particular, os partidos políticos, principais detentores do alcance ao poder, devem desempenhar um papel fundamental na consciencialização dos seus membros, a comungar os ideais da paz e da unidade nacional e saber de consciência que o alcance do poder deve ser sempre por via da docilidade dos pilares da democracia. Igreja, juventude, a sociedade angolana em geral esteve representada em mais esta comemoração da Fundação Eduardo dos Santos, desta vez para uma abordagem sobre o processo de reconciliação nacional e os caminhos que Angola ainda tem para percorrer. Foram convidados representantes do Brasil, Portugal, Espanha, Moçambique, China, entre outros. A racionalidade científica é o tema que dominou o segundo dia de trabalhos das Jornadas Científicas da FESA, que sustenta a criação de um modelo único de pensamento transversal às várias áreas do saber. É necessário que os africanos criem a chamada ciência africana, ou seja, desenvolvam pesquisas científicas às ciências convencionais, atendendo à realidade e contexto de cada povo do continente berço. Defendem os preletores que países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento que tentaram importar realidades ocidentais caíram em colapsos. É fundamental que nós possamos avaliar todas as transformações sociais, mudanças que estão em curso, a partir das contribuições das várias ciências sociais. Só dessa maneira é possível lidar de uma maneira adequada com aquilo que é demandado pelos cidadãos e, portanto, só isso pode permitir um bom desenvolvimento, um crescimento de uma maneira igualitária dentro do país. Camilo Caldas, especialista brasileiro em ciências sociais, defende ainda que o Estado, enquanto pessoa coletiva com responsabilidades de zelar pelo bem comum, deve optar por políticas públicas abrangentes e inclusivas. O Estado tem sido um elemento fundamental para a pacificação em Angola e ele é um elemento fundamental para o desenvolvimento econômico de um país. Ao contrário do que alguns muitas vezes dizem ou acreditam, somente os agentes de mercado ou forças de mercado são insuficientes para permitir que nós tenhamos uma sociedade mais igualitária e mais justa. Quanto ao povo, este deve manter-se informado das etapas dos projetos públicos. Dombe Vassonguele, estudante finalista do segundo ciclo do ensino secundário, sente-se motivado com a iniciativa da Fundação Eduardo dos Santos. Nós devemos racionalizar bem os nossos conceitos científicos, porque somos nós, em particularmente africanos, que conhecemos a realidade do nosso continente. Enquanto jovens, temos ideias novas e é importante que se abrace essa característica nova, esse sangue novo que estamos a trazer à nossa sociedade. Os problemas africanos devem ser resolvidos com soluções africanas. Assim defendem os especialistas ao encontro que os africanos devem criar um modelo de pensamento próprio que se adequa à realidade económica, financeira, cultural, política do seu povo para um desenvolvimento sustentável e harmonioso da nação africana. Sandra Marisa, Miguel Domingos, TPA.